Olá, meus amigos, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Feliz ano novo. Desejo muita saúde, felicidades, sucesso para todos vocês. Seja um ano de muito crescimento, especialmente crescimento na vida espiritual. E estamos começando a nossa temporada 2026 de estudos com o livro do Apocalipse. Em nosso canal já temos aí alguns estudos, vale a pena você procurar em nossas playlists, né? Temos alguns estudos sobre o Apocalipse, mas resolvemos atualizar as apresentações e expor de uma forma sistemática todo o livro do Apocalipse em 13 apresentações, cada apresentação em torno aí de 30, 35 minutos. Você então é o nosso convidado a nos acompanhar ao longo aí dessa jornada. Faça como nós, ore antes, de iniciar esse estudo, leia a Bíblia por si só, entre em contato conosco, se você quiser dar alguma contribuição, alguma sugestão, estamos disponíveis. Poderá então entrar em contato pelo e-mail que está na descrição do vídeo, ou mesmo deixar algum comentário. Diga de onde você nos acompanha, tá certo? E compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Bem, vamos então ao nosso primeiro tema, a nossa introdução ao Apocalipse de João, livro do apóstolo João. Primeiro verso do Apocalipse, o prólogo, nós temos o seguinte: a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos coisas que em breve devem acontecer. E ele a declarou, enviando-a por meio do seu anjo a seu servo João. Então veja que incrível, né? Temos aqui um livro totalmente cristocêntrico, como são os demais livros da Bíblia, né? Em particular os livros do Novo Testamento. Um livro que é uma revelação de Jesus Cristo, que foi dada por Deus, o Pai, né? A Jesus, e Jesus transmitiu então ao anjo que transmitiu ao João, e João, por sua vez, envia essa mensagem às 7 igrejas do Apocalipse, que veremos ainda no estudo de hoje. E essa é uma mensagem universal também a todos os cristãos, a todos nós. Temos o privilégio de ter essa revelação de Jesus Cristo. Sempre no início dos nossos estudos, iremos repassar aqui a estrutura desse livro, do último livro da Bíblia, o Apocalipse. A estrutura do Apocalipse é em quiasma, como vocês estão vendo aqui, né? Como se fosse uma cunha em que cada parte, cada porção tem uma correspondência com uma porção mais adiante do livro. Então, o prólogo se comunica com o epílogo. Por isso que nós temos aqui essa letra A e aqui vocês encontram essa letra A. Temos na porção seguinte promessas para o vencedor, que iremos abordar ainda nesse estudo de hoje, que se comunicam com o cumprimento das promessas para o vencedor lá no final do livro, entre os capítulos 21 e 22. O trabalho de Deus pela salvação da humanidade, e lá na frente, o trabalho de Deus pela salvação da humanidade completado. A ira de Deus misturada com misericórdia, e aqui a ira de Deus sem mistura com misericórdia. As 7 últimas pragas, né, que nós estudaremos lá no fim. O comissionamento de João para profetizar, vemos lá na frente a igreja proclama o evangelho no tempo do fim. E na porção central, a única porção única, que não tem paralelo dentro do livro, que é o grande conflito entre Cristo e Satanás. Podemos também dividir o livro do Apocalipse tendo em mente as suas 4 porções de 7, seus 4 conjuntos de 7. Então, primeiro, as 7 igrejas do Apocalipse, os 7 selos, as 7 trombetas, são juízos de advertência, e as 7 últimas pragas.
E aqui, na porção central, o grande conflito, e depois a porção final do livro, que temos ali a queda de Babilônia, Babilônia mística, evidentemente, o milênio e a Nova Jerusalém. Então, hoje nós vamos nos concentrar no prólogo e também nessa porção aqui, que é a das sete igrejas do Apocalipse. Cristo aconselhando sua igreja, que se encontra em um conflito espiritual espalhado em vários lugares, nomeadamente ali na Ásia Menor, né, na atual Turquia. Cristo caminhando entre sete candeeiros, a árvore da vida, a porta aberta, Cristo assenta-se no trono do Pai, a nova Jerusalém desce dos céus e a promessa vem sem demora. Apocalipse, do grego, Apocalipsis. Então veja, o nome aqui em português é simplesmente uma transliteração do termo grego, tá? No inglês é diferente. No inglês temos mesmo uma tradução propriamente dita. O livro chama-se Revelation, a revelação. E o que que significa esse termo? Esse termo grego? Ele tem um prefixo apo, que significa para fora, remover. Calipsis, cobertura, véu. Então, Apocalipse significa literalmente a retirada do véu, a revelação, né? A revelação, então, a João, às sete igrejas e a todos nós sobre as coisas que brevemente irão acontecer, as coisas que têm acontecido. Sabemos que quando não há profecias, o povo se corrompe e as profecias são dadas para que tenhamos fé. À medida que percebemos o cumprimento dessas profecias ao longo do tempo, temos então a nossa fé fortalecida. Logo no início, temos aí uma bem-aventurança. Na versão King James, fiel, abençoado é aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam estas coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Nos tempos antigos, quando ter as escrituras era tão difícil, era mais comum é, a congregação local, a sinagoga local, enfim, ter ali as escrituras e alguém então lia para que os outros ouvissem e conhecessem então a mensagem de Deus. Por isso que é dito ali, abençoado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras desta profecia. E mais do que ouvir, guardar as coisas que nelas estão escritas, né? Obedecer, seguir todas essas instruções, porque o tempo está próximo, o tempo do fim se aproxima. Essa é uma das sete bem-aventuranças do Apocalipse. Ao longo da nossa série de estudos, veremos as outras seis bem-aventuranças. Temos aqui uma citação de Ellen G. White, está em Conselhos para a Igreja, página 337. Através de todo o livro do Apocalipse se encontram as mais preciosas e enobrecedoras promessas, assim como advertências da mais tremenda e solene importância. Então, o que nós iremos tratar é da maior importância para nós. Temos promessas para fortalecer a nossa fé, temos advertências para que possamos corrigir os nossos rumos e precisamos dar maior importância para esse livro. Neste tempo, a mesma autora Ellen G. White, no livro Olhando para o Alto, página 160. Neste tempo, os últimos dias da história da Terra, devemos fazer do livro de Apocalipse objeto de especial estudo. Por quê? Porque ele descreve as cenas que deveremos defrontar. Nós iremos nos defrontar com as cenas que são apresentadas aqui. Precisamos compreender o que teremos pela frente e como confrontar isso. Então, é preciso compreender, não se trata de uma mera curiosidade, de um capricho.
né, de alguém ali que é obcecado, né, pelo futuro, pela história, por profecias. Não. Todos nós cristãos precisamos compreender a mensagem desse livro. Então, mais do que a bem-aventurança, temos a necessidade de compreender. É um chamado para cada um de nós estudar esse livro. É importante contextualizar o Apocalipse. A Bíblia é formada por 66 livros inspirados. Então, nós cremos que do Gênesis ao Apocalipse, Deus inspirou homens, né, que escreveram palavras, mensagens para todos nós. E a Bíblia está repleta de profecias, profecias que acabam culminando no Apocalipse. O Apocalipse tem referências a diversos livros da Bíblia hebraica ou Antigo Testamento, a começar pelo próprio livro de Gênesis. João, inspirado por Deus, obviamente, lançou mão de muitas imagens, profecias de Isaías, de Jeremias, Ezequiel, dentre outros livros aí da Bíblia, né? Zacarias, enfim. Devemos, portanto, estudar toda a Bíblia. É por isso que, volta e meia, que ao longo do nosso estudo dessa caminhada, iremos estudar, ler outros textos bíblicos além do Apocalipse propriamente dito. Devemos examinar as Escrituras porque nelas, nas Escrituras, encontramos a vida eterna, né? Jesus disse isso em João 5,39. A Bíblia contém muitas ilustrações e parábolas também. E foi da vontade de Deus apresentar sua mensagem também dessa forma, não apenas de uma forma literal, mas também de uma forma é, ilustrativa, uma forma não literal. E o Apocalipse tem muitas dessas ilustrações. É um livro que mais de 90% dele não se interpreta literalmente. É preciso interpretá-lo de uma forma figurada, né? Porque são apresentados símbolos, imagens ali, e uma devida hermenêutica é necessária para não distorcermos a mensagem desse livro. Grande parte dessas ilustrações, dessas imagens, desses símbolos, tem a sua chave, o seu significado no próprio livro do Apocalipse. É o caso do cordeiro. O cordeiro é apresentado no livro do Apocalipse e é também apresentado assim no Evangelho de João. É Jesus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A alta crítica coloca, às vezes, em dúvida, né, a autoria desse livro, mas uma das razões que nos reforçam ali a convicção de que o João do Apocalipse é o mesmo João dos Evangelhos é a referência ao Cordeiro, né? Jesus como Cordeiro, que aparece, por exemplo, em Apocalipse 12, verso 9. Temos outros símbolos, né? Em contraposição ao Cordeiro, nós temos o dragão, né? Que é Satanás, também lá em Apocalipse 12, fazendo guerra contra os santos, contra o Cordeiro. No primeiro momento, parece que essa guerra será vencida pelo dragão, porque é uma luta muito assimétrica. De um lado, um dragão poderoso e do outro lado, um cordeiro. Né? Como que o cordeiro sairá vitorioso desse conflito? É o que nós iremos ver ao longo dessa série. Águas são povos, nações, multidões, línguas, né? Aparece lá mais adiante, Apocalipse 17, verso 15. Dentre outros símbolos, né? A Babilônia é a grande cidade que domina sobre os povos da terra, isso está também em Apocalipse 17. Montes, né? Que são impérios, e daí por diante. Para você entender bem o Apocalipse, estude Isaías, estude Jeremias, Ezequiel, porque muitos dos símbolos que são apresentados no Apocalipse são extraídos desses livros. E também Daniel, né? O Apocalipse é praticamente uma continuação, uma amplificação do livro de Daniel. Então, estude esses livros, não deixe de estudá-los. Aqui no nosso canal nós temos também algumas séries.
sobre Daniel, sobre outros livros aí da Bíblia, né? Você poderá então assistir. Apocalipse 1, verso 9, nós temos ali o seguinte: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, a ilha grega de Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Aqui nós temos uma foto moderna da ilha de Patmos, né, do porto ali de Patmos. João, o último dos apóstolos, né, todos os demais lá, os 12, foram martirizados, né? João não, João morreu de morte natural, segundo a tradição, mas ele foi perseguido e ele foi enviado para esta ilha ali no Mediterrâneo, a ilha de Patmos. Ele se apresenta como companheiro na aflição, então ele não era o único perseguido, né? Podemos imaginar assim João, né, um velhinho, ali, quem sabe, sendo explorado na ilha de Patmos, né? Tendo que prestar serviços ali sob a supervisão dos soldados romanos, junto com outros cristãos que eram companheiros ali na aflição. Existe uma discussão se João foi submetido a uma relegatio ou uma deportatio. Os estudiosos estão mais inclinados a acreditarem que foi uma relegatio, ou seja, ele foi simplesmente banido para esta ilha por ordens do imperador Domiciano. Aqui nós vamos fazer um parênteses para que vocês compreendam como que funcionava a dinâmica da perseguição anticristã no Império Romano. Os romanos, ao contrário do que muitos imaginam, eram, via de regra, tolerantes com outras religiões. Foram poucas religiões que os romanos propriamente perseguiram, combateram. Os judeus, por exemplo, não eram perseguidos pelos romanos. Eles tinham o privilégio de ter a sua religião, de sacrificar lá no templo, de seguir os seus rituais. Tudo que eles deviam fazer era pagar os impostos e serem leais ao imperador. O judaísmo era considerado uma religio lícita, uma religião lícita dentro do Império Romano, por ser uma religião antiga, uma religião consagrada pela tradição e própria de um povo ali numa localidade do Império Romano. Então, os romanos davam esse status aos judeus. Só que a presença de tropas romanas, né, com estandartes ali pagãos, com símbolos de animais imundos, né, como porco, javali, né, outros animais ali, em solo santo, né, na Terra Santa, como os judeus assim entendiam, isso tudo era ofensivo aos judeus. Os judeus não se conformavam, né? Eles eram orgulhosos da sua independência, da sua história. E no ano 66 se rebelaram contra Roma. Explodiu então uma revolta contra Roma, que foi esmagada no ano 70, quando o templo foi destruído, cumprindo lá a profecia de Mateus 24, e os judeus foram dispersos pelo Império Romano. Depois eles voltariam a se rebelar no século II, né, a revolta de Simão Bar Kokhba, mas a partir dali então passaram a ser uma religião reprimida. O cristianismo, vocês devem saber, né, vocês devem se lembrar, que surge como uma religião herética, uma ramificação do judaísmo. Jesus era judeu, todos os discípulos eram judeus, observantes, né, observadores, melhor dizendo, da lei judaica, guardadores do sábado, né? Mas o cristianismo ali, a partir dessa grande revolta ali dos judeus contra Roma, eles procuraram se afastar, se distanciar cada vez mais do judaísmo, porque o judaísmo passou a ser perseguido em virtude dessa grande revolta contra Roma, né? Roma não admitia a rebelião dentro do império. E aí o que acontece? Os próprios imperadores passaram a ter uma consciência maior das distinções entre cristãos e judeus
A partir então dessa revolta ali no ano 66, começou a ficar mais nítido para eles essa diferença, né, entre essas religiões. O primeiro imperador a perseguir os cristãos foi Nero, que acusou os cristãos de terem incendiado Roma. Houve um grande incêndio em Roma. A bem da verdade, nós não sabemos com certeza quem provocou aquele incêndio, mas para desviar os olhares de si, né, porque o próprio imperador passou a ser acusado pelos romanos, ele acusou os cristãos, porque os cristãos não tinham o status dos judeus, né, de religião lícita, porque não se enquadravam nos critérios ali para terem esse status especial de uma religião lícita, uma religião consagrada pela tradição e etc. E, portanto, os cristãos foram perseguidos, foram reprimidos durante o reinado ali de Nero, né? A perseguição foi bárbara, né? Cristãos foram atirados às feras, foram usados como tochas humanas, né? No Jardim de Nero, né? Amarrados em estacas, jogavam piche sobre os cristãos e ateavam fogo nos cristãos vivos. Foi terrível. Foi nessa perseguição que Pedro e Paulo foram martirizados, né? Paulo foi decapitado. Por ser cidadão romano, tinha esse privilégio, ter uma morte mais rápida. Pedro não teve a mesma sorte, foi crucificado, segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo, porque não queria se igualar a Jesus ali na crucifixão. Bem, e o apóstolo João sobreviveu a essas perseguições. Lembrando que a perseguição de Nero se concentrou na cidade de Roma, na capital, não foi por todo o império. João, que estava no Oriente nessa época, foi poupado, não foi martirizado. Mas, mais para o fim do século I, no reinado de Domiciano, houve uma nova onda de perseguição. Domiciano, assim como Nero, assim como Calígula, ele quis ser divinizado ainda em vida. Os imperadores normalmente eram considerados deuses, né, pelos politeístas depois da morte. Mas alguns imperadores, como esses que eu mencionei, em particular que Domiciano, quiseram ser adorados como deuses ainda em vida. E foi por isso que João foi perseguido, foi banido lá para a ilha de Patmos, certo? Tudo indica, então, que foi um banimento, não foi uma punição tão pesada, mas é possível sim que ele tenha sido submetido a algum trabalho, alguma exploração ali na ilha de Patmos, né? Acredita-se que existiam pedreiras ali em Patmos e as pedras então eram exploradas por trabalhadores condenados ali que eram enviados para lá, certo? E aí nós temos no verso 10 essa declaração: Eu estava no Espírito no dia do Senhor. Que dia do Senhor é esse, né? É mera Kyriake. João aqui declarando que estava no dia do Senhor quando teve a visão, quando o Senhor Jesus se revelou a ele e transmitiu a ele a mensagem do Apocalipse. Bem, vamos à Bíblia. A própria Bíblia revela qual é o dia do Senhor, né? Lembrando que essa expressão é mera Kyriake, literalmente no dia pertencente ao Senhor. O Senhor tem um dia na semana que pertence a Ele. Não nos cabe lançar mão dessas horas, desse dia, para os nossos próprios objetivos, as nossas próprias necessidades. É um dia que deve ser devotado inteiramente ao Senhor. Deus abençoou e santificou o sétimo dia, está lá em Gênesis 2, verso 3. Deus descansou, abençoou e santificou o sétimo dia. Essa é a razão pela qual devemos guardar esse dia. Lá na semana da criação não havia judeus, não havia adventistas. Então esse dia foi separado como um dia de descanso para toda a humanidade. Lembrando
né, que é um dia santo, né, e que nós devemos nos abster de todas as nossas vontades, os nossos interesses pessoais. Isso é reforçado lá em Isaías 58, verso 13. E é uma bênção, para todos ali que forem fiéis à guarda do sábado, isso em Isaías 58, 13. E o próprio Jesus nos evangelhos se apresentou como Senhor do sábado. Está em Marcos 2, 28, né? O Senhor do sábado. O sábado foi feito para o homem, né? O- Nós temos a necessidade de descansar e temos também a obrigação, né, de santificar esse dia. Foi a ordem que foi deixada para nós. Então, nesse dia especial, João estava ali, certamente obedecendo a ordem, ao mandamento, como as mulheres santas, né, que depois da morte de Jesus guardaram o sábado conforme o mandamento, foram ungir o corpo de Jesus no domingo, no primeiro dia da semana. João estava ali santificando esse dia, um dia muito especial, quando teve então esse encontro com Jesus em visão. Ele, que era o apóstolo amado, teve esse privilégio, certo? Alguns teólogos também veem uma referência aí ao dia do Senhor como o dia escatológico, né? João sendo transportado para os últimos acontecimentos desta terra. Então, o dia do Senhor como o dia escatológico, uma visão do tempo do fim. Pode ser uma referência a isso também, tá? Bem, toda história, toda narrativa, toda trama tem ali um personagem central, um protagonista, um herói, que é Jesus. Jesus é o personagem central do Apocalipse. É uma revelação de Jesus Cristo, não podemos esquecer. Ele é identificado por 38 nomes e títulos, como Cordeiro, como Leão da tribo de Judá, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e daí por diante. São cerca de 250 referências a Jesus em todo o livro. Um livro que é relativamente pequeno, né? O livro do Apocalipse. Então veja quantas referências. É um livro, então, profundamente cristocêntrico. Não resta nenhuma dúvida quanto a isso. E devemos ler, então, Apocalipse 1, 13 a 18. A imagem que aparece ali, né? Jesus glorificado não aparece mais como servo sofredor, né? Não aparece mais ali num jumentinho, ele aparece como triunfante, vencedor, entre os candelabros, ali cuidando da sua igreja, certo? Esse é o nosso Senhor Jesus ali revelado a João e a todos nós. Vale a pena, então, depois ler Apocalipse 1, 13 a 18, essa descrição que tem paralelos lá no livro de Daniel, Daniel 12 também, vamos encontrar alguns paralelos. O Cordeiro de Deus. Lá em Apocalipse 5, 1 a 4, João tem uma outra visão de Jesus, né, que complementa-se essa visão aí do capítulo 1. E eu vi na destra do que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. No próximo estudo iremos ver sobre esses selos aí, tá certo? E ouvi um forte anjo proclamando em alta voz: Quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? E nenhum homem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era capaz de abrir o livro, nem de olhar para ele. Nós não somos dignos, né, de estarmos perante Deus, de confrontarmos ali a cena do juízo, né, que está aqui se revelando nesse momento. E foi por isso que João chorou muito. Ele diz: E eu chorei muito, porque nenhum homem foi achado digno de abrir e ler o livro e nem de olhar para ele. Que drama, né?
Porém, como nós iremos ver, o leão da tribo de Judá é capaz de abrir esse livro, de romper os selos. Nós veremos no próximo estudo. Pois bem, mas depois dessa introdução ao livro do Apocalipse, chegamos à descrição ali das sete igrejas, né? As sete igrejas do Apocalipse. Igrejas literais, igrejas que estavam estabelecidas ali na região da Ásia Menor, uma região com influência grega. Então, o idioma corrente era o grego, né? O Império Romano era bilíngue, né? O Ocidente falava-se predominantemente o latim, o Oriente o grego. Toda pessoa culta no Império Romano falava dois idiomas, pelo menos, né? E o Novo Testamento foi todo escrito em grego, inclusive o Apocalipse. Então, temos ali as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Além de serem igrejas literais, essas igrejas também revelam períodos da história do cristianismo, da igreja cristã. Éfeso é a era dos apóstolos, ou a era da pureza apostólica. Uma igreja fiel às doutrinas bíblicas, fiel aos ensinamentos dos apóstolos de Jesus, uma igreja que acolhia os pobres. Os pagãos reconheciam um excelente sistema assistencialista, né, dessa igreja, sempre socorrendo os órfãos, as viúvas. Mas existe ali uma crítica, era uma igreja que havia abandonado o seu primeiro amor. Então existe ali uma ameaça. Essa igreja deveria então voltar às suas primeiras obras, senão Jesus iria afastar dela o seu candeeiro. É o período que se estende do ano 31 ao ano 100, quando morreu ali, aproximadamente nessa época, quando morreu João. Termina então essa primeira fase da igreja cristã, fase da igreja apostólica. A seguir vem Esmirna, a era das perseguições. Dito ali na carta a Esmirna, falado ali sobre uma tribulação de 10 dias, a grande perseguição do ano 303 ao ano 313. Foi a mais feroz de todas as perseguições anticristãs no Império Romano, que no próximo estudo iremos ver em detalhes. Muitos cristãos ali foram mutilados, igrejas demolidas, Bíblias queimadas, né? Lembrando que as Bíblias eram muito mais valiosas do que são hoje, existiam poucas Bíblias, né? E sim, cristãos que foram martirizados também, embora esses fossem uma minoria. Mas foi um período de muita perseguição e que isso promovia então uma pureza na igreja, né? Porque era um peneiramento natural ali, né? Ninguém vai morrer por algo que ele efetivamente não acredita, né? Não é fiel, não acredita muito naquilo. Então, todos aqueles que eram o joio, por assim dizer, foram peneirados aí nessas perseguições, né? Essa do ano 303 a 313 foi só a maior. Existiram outras também, evidentemente. Termina com o Edito de Milão, no ano 313. O imperador Constantino concede tolerância a todos dentro do Império Romano, passa a promover o cristianismo. Então começa ali a era da apostasia. No ano 321, ele lança o primeiro decreto dominical da história e a igreja, de perseguida, aos poucos se torna perseguidora. Na união entre a igreja e o Estado, é sempre a igreja que acaba montando ali o Estado. O Estado passa a ser, então, um instrumento, braço armado da religião, para perseguir todos aqueles que não se submetem à igreja. Esse período se estende, então, até o ano 538. No ano 538, começa, então, o período da igreja de Tiatira, a era das trevas espirituais. Então, muitos erros entram no cristianismo, erros que já vinham se apresentando antes, né, mas que se consolidam, que se cristalizam aí, como imortalidade da alma, tormento eterno, purgatório, inquisição, confissão auricular.
Dentre tantos erros, né, veneração de Maria e dos santos, velas, orações pelos mortos, dentre tantos outros erros, penitências, é um período de muitas trevas. A seguir vem Sardes, a era da Reforma, uma igreja que achava que estava viva, mas estava morta. Olha que coisa terrível. Por quê? Após ali os reformadores, John Knox, Calvino, Lutero, a geração seguinte não continuou investigando e aprofundando a reforma, engessaram aquilo que haviam recebido dos seus líderes, né, incrédulos, e essas igrejas se tornaram efetivamente mortas, né? Lá em meados do século XVIII começa ali um período de reavivamento, né? Em 1755 houve ali o grande terremoto de Lisboa, anunciando a proximidade do tempo do fim. O tempo do fim começa efetivamente em 1798, né? Temos a Igreja de Filadélfia, a era dos reavivamentos, das sociedades bíblicas, missões pela África, pela Ásia, o evangelho sendo pregado com muita intensidade. E é nesse período de Filadélfia que surge o movimento milerita, que depois vai dar origem ao movimento adventista, né? Que vem então do movimento milerita. A Igreja Adventista será organizada em 1863. Em 1844 houve então o desapontamento, Jesus passando do lugar santo para o Santíssimo, começando ali o período do juízo investigativo. E temos o último período da igreja cristã, a igreja de Laodiceia, a era do juízo e do preparo para a segunda vinda, que nós não sabemos a data, mas estamos vivendo nesse período, o último período da história da Terra. Precisamos então ser fiéis, deixar a mornidão. O problema de Laodiceia é a sua autossuficiência. Ela acha que ela é rica, que ela é abastada, porque a cidade de Laodiceia era assim, né, uma cidade muito rica. Certa vez foi destruída por um terremoto e até dispensou ajuda do Império Romano para se reerguer. Mas na vida espiritual, se nós não estivermos ligados à videira que é Jesus, nós iremos morrer. Laodiceia não rompe com Jesus, não se apostata, mas também não se compromete com ele. Portanto, é uma igreja morna. Que Deus então nos resgate dessa mornidão, que possamos buscar a santificação sem a qual ninguém verá a Deus, certo? Em resumo, nós temos aqui, em linhas gerais, então, as 7 últimas igrejas, né, suas características essenciais. Recomendo fortemente a todos vocês uma série do pastor Mark Finley, que eu vou deixar no primeiro comentário fixado, o link, Cartas de uma Ilha Solitária. O pastor Mark Finley gravou 7 episódios, foi a cada uma das 7 igrejas, né, ali visitou ali os sítios arqueológicos, né, apresentou um pouco ali da história e da mensagem de cada uma dessas igrejas. Embora as cartas tenham sido direcionadas a comunidades que existiram historicamente, essas mensagens também se aplicam historicamente à igreja cristã e o essencial de cada uma dessas mensagens serve aos cristãos indistintamente, independentemente da época em que estejam vivendo. Creio na revelação de Jesus Cristo, quero ser abençoado por ler o Apocalipse e aceito Jesus como meu Salvador. Se você crê nisso, junte-se a mim em oração neste momento. Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, por essa revelação, por essa mensagem maravilhosa, essa bem-aventurança, todos aqueles que leem, que estudam o Apocalipse. Abençoe grandemente aqueles que estão assistindo esse vídeo, que sintam o desejo sincero de estudar esse livro, estudar toda a Bíblia, que possamos juntos, ó Pai, nos prepararmos para o teu breve retorno, em nome de Jesus. Amém.